Vamos puxar mais uma questão aqui do nosso script, né? A questão número 17, por gentileza. Até quando, Marcos, o espírita vai alimentar a balela de que é capaz de mudar o mundo? É o seguinte, você vai montar um quebra-cabeça, tem um mundo de um lado e tem a pessoa do outro, você vai mudar o mundo. Ouvimos muito isso, né? E um dia, depois que eu não estava mais tão jovem, eu falei assim, gente, mas essa visão muito individualista, né? Então a história do pássaro que vai jogar água lá, estou fazendo a minha parte, é uma visão muito individualista, né? Eu sempre uso essa frase nas palestras, né? A evolução é uma coisa individual, mas ela só tem sentido no coletivo, né? E a gente precisa ter essa percepção de que isso envolve articulações também, isso envolve pessoas, envolve movimentos, né? Mas a gente continua com essa ideia. Na verdade, não é capaz de mudar o mundo, na verdade, é uma ideia de salvar o mundo, né? Uma das coisas que a gente absorveu mais nesses últimos 100 anos aí do espiritismo é uma ideia salvacionista. Tem isso trecho de Emmanuel trata isso de alguma forma. Aí tem uma ideia salvacionista, tem uma ideia de que precisa salvar de alguma coisa que a gente fez de errado, né? Fui lembrando aí, né, da psicanálise, né, Márcio, da culpa. Existe uma culpa endógena, um pecado. A gente teve muita dificuldade, não conseguiu sobrepor essas ideias estruturadas católicas, pecado original, o santo, essa questão do salvacionismo. Isso se empederniu de tal forma, a gente absorveu isso, e aí a reencarnação, as ideias mais libertadoras do espiritismo, que rompem isso, a pluralidade de mundos habitados, não conseguiu se contrapor esses modelos, eles se amalgamaram e mudaram, na verdade, a reencarnação e a mediunidade e outras coisas. Então, esse que é o ponto. Por trás disso, continua essa grande influência, porque por trás também da questão do médium credenciado, tem a questão do médium credenciado com uma ideia religiosa católica muito forte. E agora estamos numa linha mais, inclusive, neopentecostal, né? Então, isso aí é que é o caminho, a força de influência que a gente está sofrendo muito fortemente. E você, Márcio? Vamos mudar o mundo mesmo? De que maneira? Eu penso que é mais fácil a pessoa desencarnar do que ela mudar o mundo. Porque, concordando aí com meu amigo Marcos Braga, há um salvacionismo ingênuo que percorre não só a mentalidade espírita, né? Mas aqui a gente está falando de espiritismo. Então vamos lá. No campo da mentalidade espírita, há um salvacionismo ingênuo, privado, individualista, de achar que ele é a mudança do mundo. Aliás, isso tem uma certa ilusão narcísica, né, de onipotência. Né? Quem és tu para achar que é o centro da mudança do mundo? Tem aí um outro elemento de psicanálise para a nossa provocação. E por quê? Claro que, em parte, o salvacionismo ingênuo de uma certa mentalidade espírita nacional tem relação com um certo senso comum, como Marcos Braga lembrou aqui, daquelas metáforas e alegorias, né? Que um passarinho só vai mudando gradualmente, né? Uma floresta que queima e por aí vai. Existe um certo senso comum que contagia também a mentalidade espírita nacional. Mas, para além desse senso comum, há algumas questões que são muito típicas do espiritismo à la brasileira, né? Que é, por exemplo, a ideia de reforma íntima. Você quer ilusão mais narcísica do que reforma íntima? Esse gozo autoerótico que boa parte do movimento espírita tem consigo mesmo, achando que o processo de evolução é algo dele com ele mesmo.
se esquecendo que o processo de evolução é planetário, é coletivo, é comunitário. A gente evolui, cresce em comunidade. Porque nenhum ser humano sobrevive sozinho, em isolamento. E olha, vou pegar um texto que é um texto adorado pelo movimento espírita hegemônico. André Luiz, Chico Xavier, Obreiros da Vida Eterna, capítulo 2. O que acontece com o espírito que evoluiu dentro dessa coisa da reforma íntima, né? Ele meteu o pau no seu processo de reforma íntima e evoluiu. Chegou aos pâranos celestiais. E ao chegar lá, ele sente uma certa angústia, um certo vazio. Ele estava sozinho. E aí? Chegou lá. Pronto. Está na luz. Evoluiu. Fez a sua reforma íntima, pessoal, exclusiva. Os outros são os outros. Deixa para lá. E aí ele repara que lá embaixo, no umbral, eu estou usando a metáfora do André Luiz, tá? Acho questionável se está lá embaixo. Mas vamos lá, vamos seguir o texto. Ele olha lá para baixo, no umbral, aquela região trevosa, cheia de sombras, e ele verifica que há lá uma luz. Uma luz brilha lá embaixo no umbral. E ele pergunta a um espírito que se aproxima, que é aquilo lá? E o espírito que se aproxima diz, aquilo lá é Jesus. É porque sabe como é que ele é, né? Ele adora viver no meio da lama com esse povo, né? Ele está lá embaixo. Então veja que coisa estapafúrdia. Uma luta pela tal da reforma íntima, isolada da coletividade, para chegar num céu luminoso da sua própria solidão narcísica e patológica, para ao chegar nesse céu luminoso, olhar para baixo, onde é que está Jesus? No céu? Não, nas trevas. Trabalhando, no meio da galera. Enquanto você, que deu sequência a teu projeto de reforma íntima, está lá você sozinho, na luz. Você e o cosmos, para ser a tua companhia. Então veja que em boa parte da mentalidade, eu não estou dizendo todos, mas eu estou falando aqui de uma parte hegemônica da nossa mentalidade espírita, gira em torno dessa ideia, que é uma invenção brasileira. Não existe reforma íntima no texto kardeciano. Kardec fala em reforma moral e social. Allan Kardec nunca deixou de lado a ideia de que a reforma moral, o florescimento das virtudes, tem como objetivo não um gozo autoerótico, mas a transformação do mundo. Kardec mirava a transformação do mundo da vida, e não uma espécie de narcisismo espiritual, onde farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu quero mais é salvar o meu rabo da reta. Eu quero ir para nosso lar. E o meu vizinho que se dane. Ele que coma farinha no umbral, não quero nem saber, pô. Eu quero garantir o meu terreninho, que eu estou pagando a prestação toda sexta-feira, distribuindo 30 marmitas. É ali que eu estou pagando a prestação e comprando meu terreninho em nosso lar. E aquele que está com a fome, que está comendo, que está desempregado, se dane. O problema é dele. Se ele está desempregado, se ele está com fome, se ele está passando necessidade, deve ser karma. Boa coisa ele não fez para estar lá. É uma espécie de neoliberalismo espírita, baseado no que Marcos Braga trouxe aqui, numa concepção meritocrática de espiritualidade, absolutamente meritocrática, e sem nenhum tipo de compaixão e caridade em relação ao semelhante.
Eu só olho para os meus umbigos. Eu só olho para o meu processo interno, que é a tal da reforma íntima. Quando foi que Jesus falou em reforma íntima? Jesus morreu na cruz, pô. Se Jesus falasse em reforma íntima, ele ia morrer de velhice. Porque ele nunca iria incomodar as estruturas sociais. Já que a reforma íntima é invisível. Ela está dentro da alma. Se Jesus defendesse reforma íntima, ele ia morrer de velho. Mas ele morreu na cruz. Como um condenado político. Porque a mensagem de Jesus abalava os alicerces do poder, da lógica, da casa grande, do sinédrio pactuado com o colonialismo opressivo do Império Romano. Era essa lógica que a discursividade e que a praxis de Jesus questionava. E, no entanto, a gente vê que boa parte do espiritismo brasileiro, que se diz cristão, olha o paradoxo, que se diz cristão, está preocupado com uma masturbação chamada reforma íntima. E o outro, ó, cada um que se lixe, que cuide da sua vida e trate de correr atrás para conseguir um terreninho em alguma colônia luminosa. Tenha santa paciência. Quem aguenta um xarope desse o tempo inteiro? É claro que se continuar nessa pegada, vai esvaziar. Vai esvaziar, vai fechar muita casa espírita. Porque tem que ser muito doente para viver debaixo de uma lógica tão tacanha, tão absurda, tão anticompassiva, como é essa que está apresentada. E olha que Allan Kardec disse, fora da caridade não há salvação. Não existe caridade sem o outro. Não há salvação sozinho. A salvação se dá em comunidade, em conjunto, em comunhão. Jesus não fala, salve-se você e se dê bem. Ele fala, orai pelo reino de Deus. O reino de Deus. O reino é coletivo. O reino somos todos nós, pô. Não podemos deixar ninguém para trás. Ninguém larga a mão de ninguém. Essa é a proposta de Jesus, muito diferente de reforma íntima. Que beleza, porque essa é a tônica que revolta, né? E ela não é apenas uma retórica, como muitos podem pensar, porque cada um de nós está fazendo também nas suas estruturas locais, o Márcio no Herculano Pires, o Marcos na Fraternidade lá em Brasília, nós aqui no ECK, procurando construir este processo de rejuvenescimento, de transformação ou de revolução, use você a expressão que melhor lhe aprouver, das nossas estruturas espíritas, porque nós acreditamos na proposta espírita, porque seria muito mais conveniente para nós abandoná-la, porque ela está carcomida, ela está envelhecida, ela está fechando as portas e ela afugentou a pontapés os jovens dessa estrutura, que não tem mais tempo a perder. O jovem com isto aqui na sua mão, ele tem muito mais o que se preocupar e de se instruir do que com aquela retórica rococó das nossas exposições doutrinárias de cima a baixo, verticalizadas, das instituições espíritas. E mesmo que os de mais de 50 e 60 anos ainda se emocionem com uma determinada palestra, eu costumava dizer em relação ao finado Divaldo Franco, que as palestras dele, as conferências dele, elas levavam as pessoas do riso à lágrima em segundos,
porque essa retórica era escolhida para ele para cativar aquele público. Só que essa retórica ficou perdida há 30 anos atrás, ela só cativa, e há muitos que espelham ou repetem essa retórica atualmente, aquele público carcomido que daqui a pouco, meus amigos, vai fazer o que o próprio Divaldo rezou que acontecesse, vão desencarnar. E as casas, os grupos, as instituições espíritas presas nesse modelo ultrapassado vão encerrar suas portas. E o Espiritismo se tornará um livro na nossa estante, um quadro na parede, que tinha ótimas ideias, que tinha excelentes projetos, mas não conseguiu estar reverberando não no íntimo de cada um, mas no processo de construção histórico-social nos ambientes onde nós estamos envolvidos.